Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha. Oi, gente, episódio 104. Beijos para Santana do Deserto, Minas Gerais. Um beijo, Raquel. Santana do Deserto, uma cidade pequenininha em Minas Gerais, deve ser muito charmosa, quero conhecer também. E Raquel vê comigo Altas Horas com sua tacinha de vinho. Raquel, um beijo, até o próximo Altas Horas, lembra de mim. Manda uma fotinho no direct que eu te mando uma foto da minha tacinha também. Eu tenho feito isso com meus ouvintes. Eles mandam uma foto, tô no Altas Horas, e eu mando a foto da minha tacinha também. Muito bom, né, gente? Todo mundo tem alguma coisa em comum. Então vamos para o momento Tum-Dum. Eu tô assistindo Ozark. Era uma série que eu era a fim de ver há muito tempo, já tinha sido indicado por um amigo meu, e eu queria ver. Eu fui muito resistente nos 3 primeiros episódios, porque eu detesto esses rolos de dinheiro, coisa de mercado financeiro, golpes financeiros, lavagem de dinheiro, esses negócios, assim. Isso não é um assunto que me prende, sabe? Isso não é um assunto relevante. Não, tô brincando. Mas assim, não é um assunto que me prende, coisa de finanças. Eu gosto mesmo, assim, de vida cotidiana das pessoas, situações comuns, assim. E Ozark é uma série muito escura, assim, sabe? Assim, a própria fotografia da série, ela é uma fotografia escura. E não são ambientes solares, não são cidades bonitas. Paisagens não tem também. Os personagens não são muito carismáticos também não. Mas dei uma chance, porque é uma série famosa, continuei insistindo. Agora eu tô amando. Tô amando, porque agora eu já conheço todo mundo, entendeu? Eu gosto do comportamento, né? Não ligo muito pra história, ou o final, nem nada. Eu gosto daqueles personagens e como eles agem. Eu gosto de saber, sabe? Como que eles pensam. E agora eu já engrenei. Não acabei, porque é enorme, tem não sei o quê. Não sei se eu vou conseguir ver tudo. Mas meu momento que eu tô curtindo é esse. É lavagem de dinheiro, tiro, porrada, ameaça, medo, fuga. O bandido conhece um cara que é mais bandido que ele. Quando você acha que o cara é marginal, ele conhece o chefe do marginal. Impressionante, a maldade não tem limite. É verdade. Semana passada a gente estava falando dos banidos, né? Os banidos, as pessoas sem referência que entram na sua vida e saem do mesmo jeito que entraram. E como a gente, principalmente os mineiros, né, são acolhedores, a gente não é zero desconfiado, né? Num segundo já tá dentro da sua casa. E assim, não posso dizer que já tomei um grande golpe, já fui vítima de alguma coisa. Graças a Deus não. Nunca entrou um criminoso na minha vida, nem na casa dos meus pais. Mas gente muito engraçada, é um universo muito rico quando você abre, né, essas possibilidades. Lembrei mais de um amigo nosso, esse não era dos meus pais, não. Esse amigo nosso, nós herdamos, eu e Totó herdamos, ele era primo de um amigo nosso que mudou e nós herdamos esse primo dele, colou com a gente, lógico, né, gente, né? Cola com a gente, que você só ganha, né? Isso aí a gente tinha o quê? Também uns 18, 19, 20, até uns 25 anos. Eu e Totó, a gente sempre teve muita gíria interna, sabe? Assim, piadas internas e gírias que só nós dois sabíamos. Tipo assim, a gente falava... Cabelo a gente chamava de That's Beautiful. Hã? Não sei por quê. Não me pergunto como que isso começou. Então o Totó falava assim, só vou arrumar o That's, porque a nossa piada ia, nossos nomes que a gente dava às coisas iam tomando assim, apelido de um negócio que já foi um negócio, entendeu? Não entendi foi nada. Era muito interno. Então, Totó falava, só vou dar um jeito no That's, aqui nós estamos indo. Nossa, você pintou o That's, não, hoje tá That's Beautiful, não sei o quê. E a gente tinha essa piada. E a gente tinha outra também que era... Como é que é? Quando a gente se deparava com uma situação assim absurda, a gente falava assim, que isso? Tinha uma gíria na época que era assim, tô de cara. Nossa, eu tô de cara com isso. Só que o Totó tinha mania de falar, tô de face. Que o Totó sempre teve mania de falar assim, o word é little. Tô de face. Aí tinha uma banda na época que era o Faith No More. Aí Faith, né, fala Faith, né?
Sim, se você tiver uma pronúncia legal. Aí o Totó falava, tô de face, era tô de cara, entendeu? Aí a gente falava, tô de face no more. Que viagem é essa, velho? E como essas, a gente tinha várias outras gírias. E tinha as gírias da época também. Não conversa abobrinha, não. Para de falar abobrinha. Você fala muita abobrinha. E esse amigo nosso, que a gente herdou, começou a andar com a gente e ele estava estudando direito. E toda pessoa que começa a estudar direito fica assim mega empolgado, né? Já se acha um advogado. Desculpa aí os advogados, mas fala que não é verdade. Você já abre um cardápio assim tentando achar uma brecha na lei, um erro jurídico. E esse amigo nosso, o Raul, não era diferente. Ele, primeiro ano de direito, ele já estava super empolgado e ele queria usar já uma linguagem super rebuscada, assim. E queria ao mesmo tempo falar nossas gírias. Aí ele, como ele era muito formal, ele falava assim, nossa, Totó, Silvia, eu vi um negócio essa semana que me deixou de face no more. Face no more, numa boa. Aconteceu tal coisa e a gente rachava de rir, falava assim, não, ele não sabe, o Raul não sabe usar a gíria na hora certa. Vou te contar um negócio que você vai ficar de face no more. A gente nem mais usava face no more, a gente só falava vai ficar de face. E ele tentava falar. Aí teve um dia que a gente tava conversando e ele falou, olha, eu vou falar um negócio que pode parecer abóbora, mas tal coisa. João, para tudo. Ou você fala abobrinha, eu vou falar uma abobrinha que agora que vai parecer uma abóbora, não dá não, só se for na frente do juiz. Mesmo assim, ele vai rir da sua cara. E ele era todo travadão assim. Ficou convivendo com a gente um tempão. Aí um dia, ele, olha, eu vou desbloqueando minhas memórias, fui falar que eu era modelo e manequim no último episódio, aí eu lembrei, falei assim, nossa, eu queria tanto publicar umas fotos, né, dessa época, dos trabalhos que eu fiz, mas esse mesmo cara, essa época que ele frequentou lá em casa, ele me pediu uma pasta, que a gente fazia uma pasta nessa época, a gente não tinha nada digitalizado, né, lá na época no período Cretáceo da humanidade, a gente não tinha nada digitalizado, não tinha nem internet. Aí ele me pediu a minha pasta, onde eu recortava tudo que eu fazia, minhas fotos, coisa de jornal, revista, tudo meu eu colocava nessa pasta. Ela tava grossona assim, sabe quando a pasta nem fecha mais. Era meu orgulho de mamãe. E aí ele me pediu essa pasta emprestada para dizer ele que ia mostrar na família dele. Ele morava num bairro longe do meu. Então eu não conhecia a família dele, a não ser que ele era primo desse amigo nosso que mudou de cidade. Aí ele pediu essa pasta minha emprestada e passou um tempão. Um primo meu falou assim, ô Silvia, tava numa lanchonete lá do bairro, chegou um cara com uma pasta preta debaixo do braço, falou assim, eu vou mostrar as fotos da minha namorada. Aí ficou lá mostrando suas fotos, aí ela é modelo, olha. Aí ficou mostrando suas fotos lá, os caras, nossa, agora, hein, agora sim, não sei o quê. Aí meu primo disse que chegou e falou assim, essa aí é minha prima. Sua prima? É, minha prima, Niffenegger, eu sou Niffenegger também, mostrou a identidade pra ele, falou, o que você tá conversando fiado aí que é sua namorada, rapaz? Conheço o namorado dela? Sua namorada nada, disse que desmascarou ele, coitado. Aí sabe o que aconteceu? Ele sumiu, nunca mais me devolveu minha pasta. Nunca mais. Encontrei com ele anos depois, cobrei minha pasta, falei, cara, você pegou assim 5 anos de memória da minha vida que eu cataloguei, sumiu ele. Pois é, acontece que tomou chuva num carro que eu deixei na oficina, molhou e não deu pra recuperar, me perdoa, não sei o quê, por isso que eu nunca te devolvi e tal. Olha só, que saco. Mas ele seguiu todo formalzão, formou em direito, é um advogado bem sucedido. De vez em quando vejo nas redes sociais, mas um esquisito também. Eu, hein? Outro banido que foi lá pra casa, foi uma banida. Um ex-marido da minha vizinha, quer dizer, o cara foi casado com a minha vizinha, separou, continuou amigo dos meus pais, continuou frequentando lá em casa, casou de novo, teve outros filhos. 30 anos depois, a filha deles dos Estados Unidos voltou dos Estados Unidos. Ela estava uns 15 anos fora. Ele foi lá em casa e falou, gente, negócio seguinte, a Helena tá voltando e vocês sabem o furacão que é, né? Ela foi para os Estados Unidos justamente para me dar sossego, porque ela é brigada com a mãe,
com a irmã, com a minha atual esposa, com meus 2 outros filhos que eu tive. Ela é brigada com todo mundo, inclusive comigo. Então ela vai chegar aqui, ela já me mandou um recado que na minha casa ela não fica, que é para eu arrumar um lugar para ela ficar. Que ela tá vindo, tá quebrada. E lá em casa ela não pode ficar, gente. Isso é uma cilada, Bino. Acho que meu pai e minha mãe, eles devem ter olhado um pra cara do outro, já sei, né? Ah, então aqui, ó, no quarto da Silvinha aqui, a gente bota um colchão aqui e vamos ver, claro, pode ficar aqui, tudo se ajeita. Ah, gente. Fomos buscá-la no aeroporto porque ela trouxe tanta bagagem que precisava de 2 carros. E o pai dela foi em um, nós somos em outro. E ela trouxe tanta coisa, e foi direto lá pra casa, que ela não podia nem passar na casa do pai dela. De cara, ela já ficou com o carro do pai dela também, e ele foi embora de táxi. De tão do bem que a querida era. Eu adorei. Que ela era nova para ser amiga dos meus pais, velha para ser minha amiga. Mas ela trouxe videolaser, tinha na época, era um discount, parecendo um CD, só que do tamanho de um LP, com shows. Ela trouxe muitos shows legais, e videolaser era muito legal, tinha uma imagem incrível, um sonzão, e a gente via videolaser o dia inteiro. Ela trouxe um tanto de coisa, ela me deu 1000 perfumes, 1000 presentes, casacos. Ela tinha coisa demais, por isso que ela voltou quebrada. Ela me deu coisa demais, ela deu coisa demais pros meus pais. E no começo era só diversão, ela colou comigo, porque, né, ela era solteira e meus pais eram casados, eu era solteira também, ela colou comigo. Ficou meio velha pra ser minha amiga, mas a gente se divertia. Ela, inclusive, foi a primeira pessoa que me deu maconha pra eu tentar fumar, porque até hoje, com 54 anos, eu não aprendi a fumar maconha. Não consigo fumar, nunca fumei. Mas ela foi a primeira que me acendeu assim, falou, toma, fuma. Olha aqui, meus pais botando essa menina dentro de casa, gente, abanida. E ela dando o quê? Droga pros filhos dos meus pais. Mas eu achava bom porque a contrapartida dela morar lá como ela se apossou do carro do pai dela, era me buscar, me levar, ir comigo. Minha mãe achava bom, levava minha mãe fazer compra. Ela chegou aqui sem emprego, nada pra fazer. Então, assim, só que é o seguinte, ela foi ficando e ela foi tomando posse. Ela não era do bem, sabe? Ih, rapaz. Ela começou a controlar a TV, por exemplo. Na época, era TV aberta, ficava na sala, uma TV, e ela não deixava a gente assistir nada que a gente queria. Ela dominava tudo, era videolaser, depois ela desligava o videolaser. Eu fiquei super magoado com ela, que eu apareci na televisão, eu entrevistei um cara na TV, na Rede Minas, fiz uma participação num programa de televisão, ela não deixou assistir, eu tinha um horário certinho, ela fez tanta hora que quando eu fui botar no programa pra eu me ver, tava subindo a legenda. Só vi minha cara congelada lá. Aí eu chorava, falava com minha mãe falava com ela. Foi se criando um climão. Ela foi uma das poucas pessoas que criou climão lá em casa, que conseguiu irritar a minha mãe. Meu pai ninguém irrita. Tudo pra ele tem uma desculpa. E ela não teve família, ela não sabe dividir. Ela é uma pessoa problemática. Ela não sabe viver em sociedade. Sociopata que chama, né? Mas aí ela foi minando o lugar que recebeu ela. Ela foi brigando com a dona da porra toda, que era minha mãe, e foi irritando minha mãe, porque ela me irritava meu irmão, e aí a gente reclamava com minha mãe, porque a gente era educado, a gente não saía pra cima dela, porque tinham falado que ela tinha problema, que ela era uma tadinha, e aí minha mãe foi se irritando, começou a botar limite pra ela, aos poucos ela foi espirrando de lá, foi vazando, foi catando as coisinhas dela e se virou pra lá, entendeu? Minha mãe ainda arrumou um namorado pra ela, filho da amiga da minha mãe, foi namorar o cara também não aguentou ela. Quer dizer, uma banida completamente que só a gente, mais ou menos, e meu pai nunca viu defeitos. Achava ela perfeita, maravilhosa, gente boa demais. Eu tô fora! E a mancada de hoje é sobre se equivocar diante de uma situação. Mas isso é um assunto muito relevante. E não é o caso desse podcast. Eu sou intrometida. Todo mundo sabe. Eu não posso ver uma vergonha que eu já... me deixa que eu quero passar essa vergonha.
E eu sou intrometida, né? Não é isso, é porque eu sou voluntariosa, igual minha mãe. Aham, sei. Eu vejo uma pessoa numa situação, eu quero ajudar. Mas só eu suponho que a pessoa esteja numa situação difícil diante das circunstâncias. Dá pra gente concluir, né, não? Se você vê uma pessoa com um monte de sacola, suando, com a cara feia, você fala, tá pesado. Se uma pessoa tá com uma caixa na mão e a chave do carro na boca, você fala, quer que eu abro? Quer que eu seguro? Isso aí são coisas fáceis de você supor que a pessoa precisa de ajuda. E tem as mais sutis. Outro dia, eu tava vendo um cara, a menina saía e ele ia atrás e ele encurralava ela e ele, né, nem era menina, era uma mulher já bem madura, mas o cara tentava beijar ela, falava de perto, ela virava e ela virava o rosto e eu conhecia ela superficialmente. Cheguei pra ela e falei, ei, tudo bom? Ela, oi. Ela falou, dá licença, deixa eu cumprimentar a minha amiga. Ela chegou perto de mim e falou, oi, tudo bom? Eu falei, tá tudo bem aí? Eu falei, cara, eu tô analisando essa situação aqui, você parece meio desconfortável, você quer sentar comigo ali um pouco, continuar conversando aqui? Ela falou assim, não, foi ótimo, assim, realmente eu tô sufocada, mas eu vou resolver isso agora. Pode deixar, pode ficar tranquila. Eu falei, então tá bom. Se precisar, tô aqui. Chega, senta comigo, me chama e tamo junto. Ela falou, tá bom. Esse tipo de coisa, entendeu? Porque tem gente que tem preguiça. Eu conheço várias pessoas que têm preguiça. Essa pessoa pula um cadáver para não ter que chamar a polícia, entendeu? Fala, não, tá vivo, tá respirando, ele tá só dormindo. Sabe esse tipo de pessoa? Olha ali e fala assim, não é nada não, deixa pra lá. Ah, não, ele se vira. Ah, deixa, depois pega. Eu né, quero devolver o casaco que a pessoa foi embora, eu saio correndo atrás, toma aqui seu casaco. Sei lá. Não sei se é característica de mineiro, se é da minha geração, se é da minha pessoa. Eu tava lá no apartamento que eu morava antes desse aqui, eu tinha só minha primeira filha. Eu já estava namorando com o Léo, a gente já estava casado, mas a gente não tinha filho ainda não. Meu segundo filho, a primeira eu já tinha. E esse apartamento tinha uma varanda para frente da rua. Eu morava no quarto andar. E uma varanda gostosa, onde a gente via a vida passar. Eu tô sentindo falta disso. Esse apartamento que não tem varanda, eu moro aqui há mais de 10 anos. Gente, varanda para você ficar olhando as coisas é muito bom, né? Ver a rua, ver quem chega, quem sai, aquela coisa bem fofoqueira, sabe? Assim, passando, se vem chuva de longe, se o tempo vai abrir, se tem um incêndio no bairro vizinho. Tudo você dá notícia da varanda, se ela for alta. É muito bom, né? A casa do meu pai no interior era alta, era acima do poste da rua, virada para a praça principal da cidade. Eu ficava ali horas. Eu via o casal passando de mão dada, eu via a mulher passando com o neném, o cara chegando de carro, pegando as coisas, saindo, via as tretas, via a paquera. Nossa, muito bom. Eu acho que eu ficaria numa varanda o resto da vida vendo os outros passar. Eu sou muito urbana. Eu adoro, mas me cansa. Agora, é uma varanda onde a vida acontece, me agrada muito. E esse apartamento tinha essa varanda. Não era uma rua muito movimentada, não acontecia muita coisa, não. Mas eu ficava ali, dava para ver longe, dava notícia de tudo. Aí, uma noite eu tô lá, e é nesse bairro aqui. Esse bairro aqui à noite é muito perigoso. Não é muito seguro, sabe, à noite. Não é bom ficar dando bobeira, não. O Brasil é assim, né? O Brasil não é um lugar seguro. O meu bairro também não é. Não é um condomínio fechado, então tudo pode acontecer. Eu tô na varanda à noite e vem subindo um carro, era uma rua íngreme, vem subindo um carro e eu vejo que o carro começa a falhar. Que barulho. O quê? Que vai falhar e freou. Bem debaixo da varanda. Eu conseguia ver nitidamente, assim, as mãos no volante, as pernas da pessoa, sabe? E logo vi que era uma mulher. Quando ela mexeu na bolsa, pegou o celular dentro do carro e tal, e vi que era uma mulher. Eu falei, poxa vida, o que será que aconteceu? Ela tentando ligar, ela foi e deixou descer o carro um pouquinho, encostou estacionou o carro, mas assim, na subida. Então eu tava vendo dentro do carro. E ela tentando ligar o carro, naquele desespero, assim, não deu tempo de eu descer, de eu fazer nada, de eu avisar o Léo, nada. E veio um sujeito descendo a rua, de chinelo, camisa de time,
boné. É um kit, assim, que no meio da madrugada, para uma mulher, não é confortável. Vocês façam os recortes todos que vocês quiserem, de camadas e camadas de preconceito, camadas e camadas sociais, não importa. Eu aceito toda crítica, mas eu, como mulher, eu teria medo de ver um cara de camisa de time, de chinelo, a avançadas horas da noite, eu com meu carro parado no meio do nada, numa rua erma, que é o termo. Eu me apavorei. Pra você ter uma ideia, eu tive tanto medo que eu entrei e apaguei a luz da varanda. Que eu falei, gente do céu, esse cara for fazer alguma coisa e eu for testemunha, eu já tô lascada. O que eu fiz? Que eu achei o certo. Ao invés de eu me meter, prejudicar toda a situação, eu liguei pra polícia na hora. E falei assim, Seu polícia, é o seguinte, eu tô na varanda da minha casa, uma mulher tá sozinha no carro, ela tá com o vidro fechado, mas o carro dela não tá funcionando. Desceu um cara e nesse momento ele está rondando o carro. E agora ele chegou na janela do carro. Ela abriu a janela do carro. Manda alguém urgente, isso não vai dar certo. eu sabia que o cara não ia sair com o carro com ela junto, o que já é um alívio, porque eu tenho pavor de sequestro. Eu já fui refém, coisa mais pavorosa do mundo. Eu sabia que ele não tinha como levá-la dentro do carro com ele. Ele ia o quê? Ele ia roubar ali que ela tinha à mão e também não ia dar tempo dele fazer muita coisa. E eu apavorada, gritando, completamente apocalíptica com a mulher Era uma mulher que me atendeu na polícia. Aí ela, senhora, me dá um endereço, não sei o quê. Aí eu dei o endereço, aí eu acendi a luz da varanda, aí eu não lembro o que o Léo tava fazendo, se ele não tava, mas eu não lembro dele nessa situação. Trabalhando. Eu também não sei como que ele agiria. O Léo é bem mais calmo que eu, bem mais observador. Talvez ele tivesse até descido, né? Mas eu não deixaria ele descer. Façam os recortes que vocês quiserem. Eu agi com medo e fiz o que eu achei que era certo. Aí, acendi a luz da varanda sem aparecer e fiquei ali olhando escondido. Aí, quando eu vi, o cara subiu correndo a rua. E eu falei, meu Deus, ele roubou a menina. E a menina ficou dentro do carro. Eu falei, bom, a polícia tá chegando, né? E ela vai fazer o boletim de ocorrência, ela vai falar que o cara correu, vai dar as características dele, a camisa do time, sei lá. E a polícia vai atrás. E fiquei lá observando o caso, né? Como que ia se desenrolar. A menina estava segura, podia ter sido assaltada, mas estava viva dentro do carro dela lá, quietinha. E eu esperando a polícia chegar. Nada da polícia chegar, gente. Nada da polícia chegar. Passou 10 minutos, a polícia não chegava. Quando você pensa que não, bem mineira, você pensa que não, vira a esquina o cara de novo. Veio vindo. Quando eu olhei na mão dele, ele tava com um galão de gasolina, gente, na mão. Aí ele veio descendo. A moça desceu do carro e ele começou a botar gasolina no carro dela. Aí eu, Deus do céu, a polícia vai chegar, não vai nem querer saber quem é esse cara. Nesse recorte, ele já vai tomar uma surra. Eu liguei pra polícia correndo, falei, Moça, eu não sei se foi você que me atendeu, eu abri um chamado aqui na rua tal, falando que a menina tava sendo abordada por um cara assim, assado. Só que o cara foi no posto de gasolina e buscou gasolina pra menina, ou foi em casa, não sei, que eu acho que nem posto de gasolina tinha essa hora aberta, mas ele deve ter ido em casa, deve ter tirado a moto dele, do carro dele, o carro de um amigo, não sei. Eu sei que esse cara chegou no carro, pegou o funilzinho e tava enchendo o tanque da moça, e a moça do lado de fora, conversando com ele, os dois lá, e a vida era linda, a vida era amigável, era generosa. Que lindo, cara! Era empática. Todo mundo era feliz, menos eu. Só eu que era amarga. Só eu que era Globoplay. Só eu que era tiro, porrada e bomba. Todo mundo na paz. A vida fluía ali. O amor estava no ar. A vida presta. O ser humano presta. Quem não presta sou eu que estava na varanda. Fiquei explicando desesperadamente para a moça da polícia que não era, que eu estava enganada. Aí eu já pensei assim, eu vou ficar aqui na varanda, que na hora que a polícia chegar com aquela abordagem truculenta
na maior parte das vezes, né, a abordagem é truculenta. Será? Eu vou gritar daqui, moço, não é nada disso que você tá pensando. Eu vou ajudar esse moço. Fiquei na varanda. Graças a Deus, eu não sei se o chamado, ela passou um rádio cancelando o chamado, ou se a polícia demorou tanto que não deu tempo. Essa moça fez o carro funcionar, agradeceu o moço, sei lá se ela pagou, como é que eles fizeram. Não vi mais nada. Ele fechou a tampinha do combustível dela, esperou ela ligar o carro, ela arrancou, falou tchau, obrigada. O moço subiu de novo para casa dele. E, gente, a vida presta, o ser humano presta. Mesmo que você não conheça, você esbarra com gente estranha, mas você também esbarra com gente muito legal. Depende do ponto de vista que você vê, né? Olha que ridícula que eu sou. É verdade. E fique agora pra mancada do ouvinte, hein? Ei, Silvia, tudo bem? Como você está? Eu sou Flora, sou mineira, moro aqui na Alemanha e te escuto todos os sábados ou aos domingos pela manhã. E agradeço muito pelo seu trabalho, pelo seu empenho em fazer o podcast. Ele realmente traz muita alegria para nossa vida, ainda mais sendo um sotaque mineiro delicioso e com as referências dos lugares que eu frequento e frequentei muito na minha vida. Bom, isso posto, queria contar uma história que as minhas amigas morrem de rir. Eu também sou um pouco da mancada, sabe? Eu dou umas bolas fora que só Deus na causa. Mas que bom! Mas as minhas amigas riem muito e aí eu queria compartilhar com mais pessoas. Então conta! Eu sou uma pessoa que namorei muito tempo, durante muito tempo, né? Então, poucos tempos da minha vida eu fiquei solteira. E esses tempos que eu fiquei solteira, eu realmente me jogava, né? Porque eram tão raros, eu tinha que aproveitar. Como uma boa mineira, eu sou doida com o Rio de Janeiro. E fui criada lá também. Minha família tinha uma casa no Leme e eu ia com frequência. E aí, desses intervalos que eu fiquei solteira, eu acabei indo pro Leme. Fui um dia sozinha à tarde. Normalmente eu ia com a minha família pela manhã e à tarde ninguém ia. E aí, um desses dias eu resolvi falei, vou tomar um sol à tarde. E aí, fui pra praia, lá pro Leme, peguei minha canguinha, uma aguinha, óculos escuro, biquininho, toda gatinha, e vi um tanto de menino bonito. E aí falei, quer saber? Eu vou ficar perto desses meninos bonitos. Um tanto, né? Assim, vários. Falei, quem sabe, né? Alguém não chega pra falar comigo e tal. E aí tinha um descampado, assim. Eu peguei minha canga, joguei, coloquei minha aguinha, peguei meu livro, acho que eu tava com um livro. Comecei a ler, tô lá bem quietinha, quando de repente sinto uma mão me tocando, falando, moça não, né, garota. E eu falei, deu certo, ó, que beleza. Minha estratégia foi, assim, perfeita. Meus parabéns. Uma voz de homem novo. Aí eu já olhei com aquele olhar, assim, já pronta, assim, pra ouvir o que ele tinha pra me falar. Eu olhei pra cara dele, aí ele... garota, tu pode colocar tua canga um pouco pra lá porque tá no meio do nosso campo de futebol? Eu estava, Silvia, eu coloquei minha canga no meio do jogo dos meninos. Eles deviam estar no intervalo, sei lá, fazendo o quê. E eu coloquei lá, achando que eu tava abafando e eu estava parando o jogo dos meninos. É lamentável. Bom, é isso. Um beijo grande e espero escutar muitas mancadas por aí. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: se perdoe por não ter sabido aquilo que antes somente o tempo ia te ensinar. E é com essa que eu vou.